Tá. Bom, meu nome é Cibele Botelho. Eu me formei, nossa, agora faz tempo. Eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, então já tenho bastante tempo de formada. Eu me formei em 2004, né? É, foi isso mesmo. Me formei em 2004, então já faz algum tempo. E desde que eu me formei, eu trabalho na área da saúde, de um modo geral. Então, eu sempre fiz consultório, clínica, trabalhei em alguns hospitais aqui da região, hospitais psiquiátricos, né? Ajudei a montar as residências terapêuticas que tem na cidade, né? A gente começou esse projeto, foi bem bacana. E depois hospital geral também, sempre em paralelo com a clínica, né? À medida que os anos foram passando, na verdade, eu fui me especializando. Primeiro eu comecei na área na linha junguiana, e aí eu fiz uma especialização depois na psicologia hospitalar. Na sequência eu fiz arte terapia, e aí depois a penúltima especialização que eu fiz foi em neuropsicologia, e aí depois foi terapia cognitiva comportamental. Então, essa especialização da neuropsicologia, que eu acredito que é o foco, né, foi lá na USP. Eu acreditei, na verdade, foi uma especialização bem bacana. E como eu tive uma bolsa lá, né, eu consegui na prova de bolsa, eu tive uma experiência semanal, além da especialização, no hospital, lá no HC, né, em alguns projetos específicos lá. Foi uma área que eu me encantei muito, né? E até hoje é uma grande, de uma paixão. Foi ela que me aproximou, inclusive, da TCC, né? Que é outra coisa que me apaixonei também muito. Uhum. Desde então, eu tenho atuado dentro dessas duas áreas, com a neuropsicologia e mais recentemente intercalando com a TCC. Legal. E a formação, onde foi, como A minha foi a... formação foi na Unital, né? Então, foi na Universidade de Taubaté, que eu me formei em psicologia. Aí depois a hospitalar foi na Santa Casa, a de Jung foi no SEDES, a arte terapia foi um casamento no Instituto NAP daqui de São José dos Campos com a Universidade, se eu não me engano, de Florianópolis, eu não tenho muita certeza, Santa Catarina, Florianópolis, já faz muito tempo, não me lembro. A neuropsicologia foi na USP e a TCC na CTCV, que é o Instituto de Terapia Cognitiva Comportamental de São Paulo. Então eu comecei Legal. lá em Tabaté, aqui pertinho, né, na verdade. Muito bom. Nesse caminho para decidir pela neuropsicologia, ele aconteceu, se já tinha, quando estudava, já tinha assim uma ideia de que seguiria esse caminho ou foi com o Não, tempo foi conhecendo? foi acontecendo, né? Então eu primeiro fui para a área da saúde mental, então até na verdade eu comecei com arte terapia, não foi com psicologia hospitalar. Por causa até do trabalho que a gente começou a desenvolver nas residências terapêuticas. E aí, na sequência, aí eu fui mais para essa parte hospitalar, e aí a neuropsicologia era como se eu tivesse uma curiosidade muito grande a respeito de algumas explicações mais vinculadas ao cérebro mesmo, né? Então, não era difícil entender algumas outras conjecturas, mas eu ficava muito curiosa a respeito de não é possível, no cérebro está acontecendo alguma coisa, e que coisa que é essa, e eu quero saber. E aí eu comecei a buscar, na verdade eu comecei a comprar livro em sebo de neuropsicologia, era muito difícil de entender aquelas nomenclaturas todas. E foi quando eu fui buscar realmente uma especialização na área, e aí eu encontrei uma especialização lá na USP. Então, Certo. foi ao longo das necessidades que eu fui identificando em áreas de trabalho, carreira, essas coisas todas. E as principais características da neuropsicologia em si, a atuação dela, o perfil de público, alguma área específica, como que é, como funciona? Então, a neuropsicologia ela é uma coisa assim super ampla e que está crescendo cada vez mais, né? Então, eu comecei a atuação nela dentro do hospital da USP, então a maioria dos pacientes
eram pós-traumáticos, né? Então tinham sofrido algum trauma, um TCE, né? Também participei de um projeto no Instituto da Criança, né? Uma pesquisa a respeito de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, é uma área super ampla. Você pega crianças que hoje em dia a gente chama de psicologia do desenvolvimento, hoje em dia não, minto, avaliação do desenvolvimento, que a gente chama, né, que engloba que é a área da psicologia do desenvolvimento, e hoje nós já temos testes padronizados para que a gente possa mensurar o quanto que o desenvolvimento daquela criança, daquele bebê ainda, dos primeiros meses de vida, ele está acompanhando dentro de um processo saudável, né, dentro de um processo típico que a gente chama, ou não. Até, até longevidade, 100 anos ainda dá para fazer avaliação neuropsicológica, né? Então a gente tem uma heterogeneidade muito grande de grupos. Hoje o meu trabalho ele é focado na clínica, eu já não trabalho mais com paciente internado, né? Eu cheguei a fazer reabilitação também, até por causa da experiência lá com o pessoal do hospital. Hoje eu também não faço a reabilitação neuropsicológica, que é uma outra área da neuropsicologia, tá? Eu não atuo nessa área da reabilitação, que você pode fazer uma reabilitação tanto no idoso que tem processo demencial, uma reabilitação da questão atencional, enfim, funcionamento executivo, que é algo que está super em alta. São várias áreas, só que tudo isso demanda muito tempo, porque as sessões elas são todas muito programadas. A avaliação também demanda uma dedicação gigantesca de quais testes você vai usar, a correção, a elaboração de laudo, a interpretação de tudo isso. Então, eu tive que fazer algumas escolhas. E com a entrada da TCC, a reabilitação saiu. Então, hoje, eu atuo basicamente em avaliação neuropsicológica clínica, em consultório, de 1 mês até 90 anos, se precisar, né? Então, todas as dificuldades que possa vir a ter. O que eu percebo mais que vem no consultório é a partir dos 3 anos e meio, né? Porque antes disso, o material, por exemplo, que nós avaliamos, um dos principais materiais que a gente chama de padrão ouro, que é o Bailey, ele é aberto a outros profissionais, não é só da área da psicologia, que eu acho muito válido ser aberto para outros profissionais também, a Bailey, né? Porque é um processo de desenvolvimento que a gente está avaliando. Então, outros profissionais já vêm acompanhando, já conseguem fazer até estimulações, então a físio, a fono, a TO, né? Eles têm acesso ao BL, poucos têm, porque é um material muito caro, mas eles têm condições de estar fazendo prévias avaliações com coisas muito semelhantes a que a BL usa e já está fazendo intervenção. Então, para chegar no neuropsicólogo, geralmente a queixa ela começa a ser um pouco mais específica de algumas questões, muito hoje vinculadas à área do autismo, suspeitas de autismo. Então, quando eu falo de pré-escolar, uma das principais queixas que chegam, uma das principais suspeitas que chegam é a suspeita de autismo. Quando eu falo em idade escolar, ali entre começam aos 6 anos, mas chega um pouco mais tarde, esse tipo de queixa, lá pelos 7 anos, até os seus 17 anos, mais ou menos, a principal queixa que chega, a principal suspeita que chega é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então eu brinco que 90% chega com déficit de atenção e hiperatividade, mas não sai mesmo os 90% com a mesma situação, com a mesma hipótese diagnóstica, porque daí a gente vai descobrindo outras coisas que às vezes não tem nada a ver com TDAH, mas pode se confundir numa visão mais grosseira da coisa. E no adulto, aí a gente já tem uma série de. A gente tem um mix. E a gente tem a questão do déficit de atenção e hiperatividade, que chega muito também, né? Mas nós temos transtornos psiquiátricos que são avaliados também dentro do aspecto da neuropsicologia, né? Então, uma suspeita de bipolar, uma suspeita de borderline, né? A gente tem uma depressão mais grave, a gente tem outras coisas, né? Outras queixas que chegam para serem avaliadas, para a gente tentar o máximo possível ali discernir entre o joio e o trigo, tá? O idoso, a grande maioria, vem por conta do declínio cognitivo e suspeita de demência, né? E aí a questão é quais as possíveis demências que aquele
quadro pode estar sinalizando, né? Porque a gente sabe que tem mais de um tipo de demência, então as características que aquele idoso apresenta, tanto no teste quanto no rapport, né? Porque a avaliação ela é um todo, ela não é só o teste. Então tudo que a gente percebe vira elemento para a gente criar hipóteses diagnósticas de quais as possíveis demências que podem estar ali pleiteando aquela pessoa. Sim. E na atuação, no dia a dia, os desafios que o neuropsicólogo enfrenta com o próprio paciente ou familiares, como funciona? Eu acho que o primeiro desafio é, tanto nós, enquanto profissionais psicólogos, quanto para a família, é a ideia de que nós estamos construindo hipóteses diagnósticas, né? Então, sair do consultório falando, já sei, tenho determinada coisa. Às vezes isso é um pouco fantasioso, né? Porque existem quadros diagnósticos diferenciais que, que exigem tempo para serem fechados. Então, assim, a avaliação ela é uma ferramenta, né, que vai contribuir para o fechamento daquele diagnóstico, que muitas vezes vai ser feito pelo psiquiatra uns 3, 4 meses após a avaliação. Né? Então, a avaliação ela vai ser um preditor extremamente importante, né? Pode até vir a ser decisivo, mas ele não necessariamente vai conseguir bater o martelo ali. Porque existem algumas doenças que existem um curso, né? Então, a avaliação ela é um recorte. Por mais que eu tenha dados de anamnese do antes, né? Eu tenho uma situação recorte. E eu preciso ter, às vezes, um pouco mais de informação para conseguir fechar um diagnóstico, né? Então, essa é um grande desafio, tanto para nós quanto para os pais ou familiares adultos a respeito da expectativa com relação à avaliação neuropsicológica. Um outro desafio é a questão do tempo. E quando você vem com um problema, você vem com um problema para resolver ontem. Você não vem com um problema para resolver amanhã, nem depois de amanhã. Então eu quero o laudo o mais rápido possível. Só que ele é um trabalho super minucioso e é trabalhoso, vamos dizer assim. Desculpa, deixa eu... É um trabalho bastante minucioso. Então exige os vários encontros, não é em um encontro que eu vou conseguir ter tudo o que eu preciso. Então, às vezes, para o próprio profissional da saúde que está aguardando o meu laudo, seja o médico, quem quer que seja, ele também tem uma certa ansiedade a respeito desse laudo. Mas o paciente ele não vem me procurar no mesmo ponto em que ele saiu do médico muitas vezes. Né? Então, ele sai do médico. Tem paciente que, na hora do retorno, fala: Nossa, eu tinha que ter levado um neuropsicológico. Aí que ele me liga. Entendeu? Eu preciso de uma avaliação neuropsicológica. Então, assim, tudo isso exige uma série de encontros, né? São, no mínimo, assim, eu brinco que são no mínimo 5 encontros, fora a anamnese, fora a devolutiva. No mínimo, assim, chutando baixo, falando que a gente vai ter uma rentabilidade muito grande dos encontros. Para eu conseguir avaliar todos os aspectos cognitivos que eu entendo que sejam pertinentes naquele momento e que eu tenha instrumentos para estar avaliando, né? Tanto quantitativos quanto qualitativos. Então, esse é um fator importante. Segundo desafio, esse é o segundo desafio. O terceiro desafio é a questão dos nossos instrumentos. Nós temos poucos instrumentos padronizados para a população brasileira. Nós temos poucas tabelas padronizadas que a gente possa estar usando para a nossa população brasileira, atualizadas, porque às vezes a gente até tem tabela de 1997, né? Então, essa lentidão para atualizar os dados da nossa população, que envolve pesquisa, né? Então, assim, eu tiro o chapéu para todo mundo que é pesquisador, porque ser pesquisador no nosso país é amor, é por amor, porque é muito difícil, você não tem muitos incentivos, ou às vezes você não tem nenhum incentivo, né, para estar fazendo aquilo, a não ser o pessoal. Então, nós temos uma série de dificuldades vinculadas a isso. Então, existe falta de alguns testes, agora melhorou muito, mas ainda falta padronização para a nossa população, ou seja, a gente ainda usa algumas coisas lá dos Estados Unidos, os americanos são muito bons nisso, só que ela não é padronizada para a nossa população. Então, por exemplo, a deficiência intelectual,
Uma das coisas que o DSM para a gente fechar, né, para a gente poder falar de deficiência intelectual, é a questão da adaptabilidade, que é o comportamento adaptativo. Como que você avalia comportamento adaptativo, né? Além da entrevista qualitativa, além do que você percebe ali com relação ao paciente, você precisa de questionários padronizados a respeito disso. E nós não temos questionários padronizados para a população brasileira. Então, aquilo que é muito importante para o americano, na nossa função, na nossa cultura, não faz sentido. Então, a pessoa pode ir super mal naquilo ali e parecer que ele tem uma deficiência intelectual, e na verdade não. Culturalmente, a gente não ensina isso para a nossa população. Então, a nossa população não vai saber fazer determinadas coisas porque culturalmente não é esperado que ela saiba fazer. Então, isso é uma dificuldade muito grande que nós temos. Outra dificuldade que nós temos é a questão dos valores, porque os testes são caros, né? Então, receber, e a gente tem que fazer tudo isso, os testes têm que ser, todos os testes têm que ser as folhas originais, mas são caros. Então, o nosso custo de avaliação ele é muito alto e o tempo que a gente demanda para cada paciente faz o custo final também ser alto. Porque se eu fico, como eu falei para você, uma avaliação super otimista com relação a tempo, né? Que são 5 sessões com o paciente, mais uma sessão no mínimo de anamnese e uma sessão de devolutiva, eu estou falando de 7 encontros de aproximadamente 1 hora. Fora esses 7 encontros, eu tenho todos os testes para corrigir, eu tenho os laudos para elaborar, eu tenho a sessão para elaborar para o paciente, separar os testes para ele vir. Então, eu demoro, assim, no mínimo, chutando baixo, vamos dizer que eu estou super organizada, está super na mão, eu demoro no mínimo 3 vezes mais o tempo que eu estou com o paciente, fora de estar com o paciente, para estar viabilizando essa avaliação. E isso encarece. Ou seja, a população, a grande massa, muitas vezes não tem acesso, e é super importante. Mas, entendi. Bom, eu falei de rede social, na verdade, tem um canal do YouTube que eu fiz há uns 2 anos atrás, então eu não alimentei mais ele, né, porque isso é uma coisa que dá muito trabalho, é quase uma profissão ser, quase não, é uma profissão ser youtuber, e a minha profissão não é youtuber, a minha profissão é neuropsicóloga, psicóloga terapeuta cognitivo comportamental mesmo, mas que tem alguns vídeos, né, eu não sou tão boa nisso, né, eu não sou nenhuma artista, mas que eu tento trazer alguns conceitos básicos da neuropsicologia, como o funcionamento executivo, questões vinculadas à atenção, à impulsividade, de uma maneira mais para todo mundo entender, né? Então, quem tiver alguma curiosidade, se quiser, pode ir lá. Ainda está ativo, apesar de eu não alimentar ele, tá? Chama Cibele Botelho, que é o meu nome. E aí, a partir daí, ir caçando e procurando. Se quiser também entrar em contato comigo, você já tem meu contato, né? Tem meu e-mail também, cibotelho@yahoo.com.br. Pode me procurar, que, né, organizando a agenda, dá pra gente conversar com todo mundo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Uma boa tarde.